nós vamos abordar um tema que é um dos motivos, quer dizer, um dos motivos não, que na verdade é uma consequência, mas que explica bastante a questão que eu sempre trago aqui, que é o regionalismo do futebol de São Paulo versus o nacionalismo do futebol do Rio de Janeiro, em especial o Flamengo. Quanto o Flamengo ele consegue ser abrangente, representativo, e o futebol de São Paulo, e aí vamos falar do Corinthians, por exemplo, que é muito concentrado, muito regional, e isso reflete na estratégia comercial desses dois clubes, ou dos clubes do Rio, Flamengo especial, versus clubes de São Paulo. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não de algo que você viu. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E, é claro, também estreita relação, já que eu procuro responder os comentários aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, aqui na descrição desse vídeo tem um link para que você se torne membro do canal. E lá que você tem uma série de vantagens exclusivas, benefícios exclusivos para os membros. Então, não perca tempo, vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Vamos lá então, voltando ao tema do vídeo. Existem alguns motivos pelos quais levam o regionalismo do futebol de São Paulo versus o nacionalismo do futebol do Rio, ou em especial do Flamengo. O que eu vou apontar aqui é algo que reflete muito esse regionalismo versus nacionalismo, que é a quantidade de lojas que cada clube tem, e isso reflete muito da estratégia comercial em acordo com seu tamanho e representatividade no país. Vamos lá, o Flamengo, ele hoje disponibiliza em torno de 180 lojas no país, fora a loja que ele tem no exterior, em Orlando, né? O Flamengo é o único clube brasileiro que tem uma loja sua oficial fora do país, e em especial nos Estados Unidos. Nenhum outro clube tem uma loja fora do Brasil, ou em especial nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor hoje em dia. Bom, vamos lá. Se a gente comparar com outros clubes, o segundo colocado que tem mais loja é o Vasco da Gama. O Flamengo tem 180 lojas oficiais no Brasil, o Vasco da Gama tem 62. Ou seja, o Flamengo tem quase 3 vezes mais lojas oficiais do que o Vasco da Gama, que é o segundo colocado. 3 vezes mais é muita coisa. Agora, o ponto aqui é que o Vasco também é um clube nacional com muita representatividade, né? O Vasco, principalmente nos anos 80, acompanhou muito o crescimento do Flamengo com aquela polarização de Zico versus Roberto Dinamite. Quem acompanha, quem é fã dos dois clubes sabe muito bem do que eu estou falando. E ainda assim, é 3 vezes menos em números de loja que o Flamengo. Agora, vamos lá para os dados dos times de São Paulo. O terceiro colocado é o Palmeiras, que tem 35 lojas, ou seja, quase a metade do Vasco, que é 3 vezes menos praticamente que o Flamengo, o Vasco em relação ao Flamengo. E o Palmeiras é quase a metade do número de lojas que o Vasco tem. Você vê que a diferença começa aí a ficar muito distoante, né? E aí depois você tem o Fluminense, que tem 34 lojas, e só depois o Corinthians. Então você vê que nos primeiros lugares aparecem os times do Rio de Janeiro,
E isso explica muito a questão do nacionalismo, em especial o Flamengo, pelo seu gigantismo, pela sua grande torcida distribuída em todo o país. 180 para o segundo colocado, que é o Vasco, 62, e já o Vasco tem aí quase o dobro do Palmeiras. Por isso que eu discuto muito quando saem essas pesquisas que colocam o Vasco como a quinta maior torcida. Eu acho que isso destoa um pouco da realidade, mas ainda assim, vamos lá. Aí você vê o Fluminense depois do Palmeiras, assim, muito colado com o Palmeiras. E olha que o Fluminense não é um time de grande torcida, principalmente se você comparar com Flamengo e Vasco, mas ainda assim ele tem muito mais representatividade nacional que alguns clubes, né? E aí você já vê o Fluminense colando no Palmeiras com 34 lojas. E só depois o Corinthians com 33 lojas, né? Então, isso, ou seja, praticamente 6 vezes menos que o Flamengo. E isso explica muito a questão da concentração de torcida, né? O Flamengo, como ele é um clube de muita representatividade, ele tem ali a torcida espalhada em vários cantos do país e até fora do Brasil. O Corinthians, como é um clube muito regional, ele tem ali muito concentrada a sua torcida. E veja bem, o Corinthians é um clube que vende bastante camisa, né? Talvez não venda na proporção que o Flamengo vende, o Flamengo é recordista de venda de camisas, né? Mas o Corinthians é ali um time que, se é de forma relevante, vende muita camisa, né? E quando você vê que é um clube que vende muita camisa e tem poucas lojas, comparado com aquele clube que mais vende, você vê que existe uma concentração dessas vendas no estado de São Paulo e talvez ali no norte do Paraná. Ou seja, muita gente compra do Corinthians, mas muita gente de um mesmo lugar. E isso vai muito ao encontro do que a gente vem sempre falando aqui, que o Corinthians é um clube regional, que o Corinthians tem que ter uma estratégia de repente para expandir sua marca, para aglutinar mais fãs ao redor do país, ter mais representatividade. A gente vem falando muito a respeito. Inclusive, o Flamengo, dessas 180 lojas, como ele é um clube tão que toca tanta gente, tem um alcance tão grande, uma das suas principais lojas está em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe, ali na rodoviária, uma loja grande do Flamengo, muito frequentada, e é muito comum você encontrar pessoas em São Paulo vestindo a camisa do Flamengo, né? Ou seja, isso aí mostra de uma forma incontestável a representatividade do Flamengo em todas as capitais, em todos os cantos do país, né? Ainda em São Paulo, onde existe aí Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o Flamengo tem muita representatividade, né? E aí você vê que toca muito com a estratégia comercial do clube. Enquanto um clube ele é muito regional, ele atende só um mercado, ou se concentra, melhor dizendo, em um mercado, os outros clubes, ou outro clube no caso em especial, o Flamengo, ele consegue ter entrada em todos os mercados, em todos os cantos do país, inclusive fora do país. Inclusive agora o Flamengo está abrindo uma loja ali no Galeão, se eu não estou equivocado, na parte de voos internacionais, né? Quando o turista chega, ele vai passar por uma grande loja do Flamengo e ali você tem o Rio de Janeiro, é uma das cidades mais visitadas do mundo, é uma cidade com potencial turístico imensurável, é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? E aí você vai ter ali logo na entrada de quem chega no país a loja do Flamengo enorme, e aquilo ali posiciona a marca, né? Isso é uma forma de posicionar também a marca. Agora, é importante discutir que isso, em termos de estratégia, de valorização de marca, de posicionamento, faz uma diferença, porque o mercado publicitário, quando ele busca um parceiro em termos de exposição, mas ele busca um parceiro que tenha alcance, que consiga atingir
a várias pessoas em vários diferentes lugares, né? E aí o Flamengo ele se posiciona muito bem nesse sentido, porque ele consegue alcançar o maior número possível de pessoas, vários diferentes lugares, desculpa, foi redundância aqui da minha parte, mas em vários lugares ele consegue alcançar o maior número de pessoas em vários lugares. E esse tipo de alcance, basicamente, só o Flamengo tem. O Vasco também, mas numa escala 3 vezes menor que a do Flamengo, mas 2 vezes maior, por exemplo, que o terceiro colocado, que o Palmeiras. E aí algumas coisas combinam muito para você entender em termos comerciais a diferença de um clube para o outro. O Flamengo, isso aí comunica muito com outro dado do Itaú Unibanco, né? Quando faz o levantamento e diz que a torcida do Flamengo é a torcida que mais consome no Brasil. Poxa, aí você entende. O Flamengo é uma torcida que 70% dela está fora do Rio de Janeiro, é off-Rio, que é justamente o estado onde o Flamengo está localizado. Então 70% da sua torcida está espalhada pelo Brasil. É claro que o Flamengo tem que ter uma estratégia que consiga alcançar essa base de consumidores. E em alcançando essa base de consumidores, ele consegue vender muito mais e, por consequência, a sua torcida é a que mais consome no futebol brasileiro. E aí não é pesquisa, tá? É um levantamento do Itaú Unibanco baseado nas transações feitas nos seus cartões com produtos relacionados a times de futebol, né? Já fiz inclusive um vídeo a respeito. Então, isso vai se comunicando muito, né? Você tem a maior torcida, mas além de você ter a maior torcida, você tem a torcida que é maior em todos os cantos do país, ou seja, mais espalhada e numerosa, não é que ela é só espalhada, ela é espalhada e dominante em cada canto do país. É o que tem mais representatividade, alcance, o maior número de lojas, a maior rede de lojas. Consequentemente, é a torcida que mais consome no futebol brasileiro, né? Então, isso meio que vai se comunicando. Representatividade, rede de lojas, maior consumo, maior alcance, tudo isso se comunica. E isso explica o nacionalismo de um clube, o gigantismo nesse sentido, versus o regionalismo. Isso também explica a questão de engajamento, questão de audiência por praça. O Flamengo tem uma audiência muito consolidada em várias praças, qualquer praça que a Globo transmita o jogo do Flamengo. O Flamengo ele se prevalece muito da sua audiência, ele é forte. Inclusive já trouxe aqui informações nesses vídeos que eu faço, mostrando que o Flamengo, quando tem jogo em São Paulo, que é transmitido para a Praça de São Paulo, lá na Praça de São Paulo, o Flamengo sempre está entre as maiores audiências, né? Então, tudo isso significa o quê? Nacionalismo versus o quê? Regionalismo dos clubes de São Paulo. Um outro vídeo que eu fiz a respeito é que a era digital ela está cada vez mais quebrando essas barreiras do regionalismo, né? de ficar inserido apenas na sua bolha, né? A era digital, a comunicação como ela está fluindo, está cada vez mais tirando essas barreiras físicas, geográficas, da localização. Cada vez mais os torcedores estão se identificando não necessariamente com aquilo que está ao seu lado, na sua cidade, mas muito em função de outros atributos, a questão esportiva, a questão da identificação da história do clube, a questão do número de títulos que eu venho falando, a questão da torcida do time que passa de pai para filho, enfim, uma série de influências, de fatores que influenciam. Inclusive eu trouxe também dados que em pesquisas o Flamengo cada vez mais está abocanhando esses mercados e na região sudeste, na cidade de São Paulo em especial, o Flamengo vem cada vez mais aumentando o número de torcedores, inclusive na região sudeste, na faixa
vem aumentando o número de torcedores, porque na faixa etária mais jovem o Flamengo cresce de forma muito acelerada, enquanto o Corinthians, por exemplo, que é a segunda maior torcida, está estável. E a tendência a seguir nessa aceleração é o Flamengo passar logo logo na região sudeste o Corinthians e adentrar, aumentar sua participação no mercado de São Paulo. Hoje a diferença da torcida do Corinthians para o Flamengo na região sudeste é de 1,6%, segundo o estado de São Paulo. A diferença já foi de 7, de 5, agora é de 1,6%. E essa diferença vai diminuindo na medida que as faixas etárias mais jovens passam a participar das pesquisas que tem uma faixa de entrada. Na medida que isso acontece, essa diferença cai e a tendência é que o Flamengo ultrapasse logo logo na região sudeste, que junto com a região sul é uma das poucas que o Flamengo não é líder absoluto, mas outras regiões ele é líder absoluto, e a tendência é que em breve ele seja líder absoluto em todas as regiões do Brasil. De novo, isso explica o nacionalismo versus o regionalismo que tem no estado de São Paulo em relação aos seus clubes. Que, claro, não vou dizer que não tenham torcedores espalhados no país. É claro que tem, mas quando eu digo questão de regionalismo, é que não é massificado. Esses torcedores não são em massa nesses estados, como é, por exemplo, o Flamengo. Quando você vê o Flamengo jogar em qualquer cidade do Nordeste, Centro-Oeste, Norte e no Sul também, no próprio estado de São Paulo, você vê que tem uma grande legião de torcedores que acompanham, vão no hotel, vão no aeroporto, fazem carreatas. É uma quantidade massificada, relevante, é massa de torcida. Não estou dizendo que é um ou outro torcedor, como por exemplo acontece aqui no norte, no estado que eu moro, Amazonas, que você tem um ou outro corintiano, mas se o Corinthians vem aqui, você não vai ver aquela movimentação, aquela mobilização de torcedores no aeroporto, no hotel. Vai ter ali uns 5, 10, 15 gato pingado, mas você não vai ver carreata, essas coisas, essa mobilização que você vê quando o Flamengo está aqui ou em qualquer outro canto, no Nordeste, no Centro-Oeste. Enfim, isso explica muito essa questão do regionalismo que os clubes de São Paulo têm versus o nacionalismo. Cada vez mais essa questão da bolha regional ela está ficando para trás. E cada vez mais os clubes ou o clube nacional ele está acelerando. Isso é um movimento, inclusive, que acontece em outros países, por exemplo, da Europa, né? Então, essa questão da aceleração, do nacionalismo, do crescimento do clube, independente da região que ele está, que ele foi fundado, mas de ele impactar a vários lugares de uma forma muito relevante, de uma forma com torcida muito numerosa, né? E você vê isso justamente refletido no número de lojas, né? O Corinthians com a segunda maior torcida, ter 33 lojas e nenhuma fora do Brasil, e o Flamengo, que é a maior torcida, ter 180, isso está muito claro a quem o Flamengo toca e como o Flamengo toca. E você vê isso exatamente refletido nos números quando o Itaú Unibanco faz o levantamento dizendo, olha, o Flamengo é o clube que a torcida mais consome. É claro, tem mais lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, tem mais representatividade, como é que poderia ser diferente? O interessante é ver que quem está falando são os números, são os levantamentos. Não é uma questão de opinião, mas uma questão pura e simplesmente de constatação. E é isso que eu me refiro ao nacionalismo. Os clubes de São Paulo vivem naquela bolha de São Paulo, bolha inclusive de São Paulo, que está sendo consumida ou sendo ganha em termos de espaço pelo Flamengo, que é um clube nacional. Bom, eu quero saber a sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ao se inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos, dos próximos. Claro, o like, o famoso joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Vá lá na descrição do vídeo, clique no link para se tornar membro do canal e participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.